Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Bom dia a você que nos acompanha pelo jornal, pela SP-Rio+, em parceria com o Jornal Vale, iniciando o jornal Abre Aspas na edição desta segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018. E aqui comigo está o diretor de jornalismo, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018, e nos principais destaques dessa edição você confere que a fala do deputado Eduardo Bolsonaro causa revolta no ministro Celso de Mello. O decano afirma que fala é um golpe. Salário de R$15 mil a vereadores e 13º volta a ser discutido na Câmara de Vereadores lá de Taubaté. E pelo esporte, hoje o São José e Basquete volta a jogar em casa pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, e o Taubaté garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Paulista. Muito bem, você acompanhando o Jornal Abre Aspas na edição desta segunda-feira, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia já conosco. Lembrando, o conteúdo sempre está aqui no Facebook da SP-Rio+, também no Facebook do Jornal Vale, e depois fica na íntegra no site spriomais.com.br. A gente começa já com o assunto da corrida eleitoral, repercutindo aí sobre na internet, repercutindo sobre o vídeo de uns 4 meses atrás aí, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidenciável Jair Bolsonaro, disse que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado caso houvesse alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele. Nessa gravação, Eduardo ele fala que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Eduardo Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre o vídeo que foi divulgado no domingo. Ele disse que apenas respondeu o que ele chamou de uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação de Jair Bolsonaro, sem qualquer fundamento. Ele afirmou que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse seria algo fora da normalidade democrática. E que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua. Eduardo Bolsonaro disse que se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpas tranquilamente, diz que não era a intenção dele. Diz que a divulgação do vídeo não é motivo para alarde e visa atingir o pai Jair Bolsonaro. Eduardo diz que tem a consciência tranquila e que o momento é de acalmar os ânimos, que, segundo ele, são inflados propositalmente aí para criar uma atmosfera de instabilidade. Houve reação imediata por parte do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Há muito medo de violência por parte do Bolsonaro. Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né, um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam, porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar, mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, nem de jipe precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar, mas se nem o ministro do Supremo hoje está salvo, você imagina um policial federal que discorda. Já o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, reagiu surpreso ao ser informado que o filho fez tais declarações e colocou em dúvida a veracidade do vídeo. Não existe crítica a fechar a STF. Se alguém falou em fechar a STF, precisa consultar um psiquiatra. Desconheço, duvido, alguém tirou de contexto. Ele nessa parte aí do trecho foi ontem, né? Foi filmado ontem.
e ele teria não visto ainda o vídeo, né? Ele não teria recebido ainda o vídeo, apenas foi informado pelo jornalista que estava ali de que teria vazado esse vídeo. Ele contestou, falando que foi tirado do contexto, enfim. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministra do STF, Rosa Weber, declarou que as instituições estão fortalecidas no Brasil e que nenhum juiz irá se abalar por qualquer manifestação que, abre aspas, eventualmente possa ser compreendida como inadequada, fecha aspas. Já o decano do STF, o ministro Celso de Mello, classificou a fala de Eduardo Bolsonaro de inconsequente e de golpista. Disse ainda que o fato de Bolsonaro ter tido uma votação expressiva nas eleições não legitima investidas contra a ordem político-jurídica. Ou seja, não é porque ele ganhou tanto, não é porque ele foi eleito com tantos votos que ele pode fazer o que bem entende. Os demais ministros do Supremo aguardam a chegada do presidente da Corte, Dias Toffoli, para discutir um posicionamento. Toffoli estava em Veneza para compromissos profissionais e deve chegar hoje em Brasília. Este é o assunto do comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eleições 2018. Eis a questão. A falta de respeito às instituições políticas e judiciárias leva o país para a angústia do imponderável. Eleições de excessos, não dá para arriscar palpites sobre o futuro. Gostaríamos que os nossos dias sempre começassem com um sorriso, um pingado e um pão na chapa, mas as coisas andam estranhas, violentas. Queremos crer na democracia, mas parece que ela nos escapa a cada dia. Não é de hoje que se critica o judiciário, em um embate também de poderes, demonizações de ambos os lados. Os políticos, afetados por julgamentos e sentenças, acusam os juízes de atropelarem a santa política. Vemos juízes se enroscando como linha de pesca nos barrancos e desvios enlameados das leis e das novas conjunturas. O TSE, por exemplo, não consegue atuar com rapidez no caso das fake news. Parafraseando o editorial do jornal Vale, qual é a sua TSE? Mas havia tempo não se via uma explicitação despodorada contra o judiciário. Vimos no fim de semana esse vídeo que já mostramos, no qual o deputado Eduardo Bolsonaro, o mais votado do país, diz que para fechar o Supremo Tribunal Federal seriam precisos apenas um soldado e um cabo, caso uma vitória de seu pai fosse contestada. Até o pai Jair parece que não gostou muito, ou pelo menos disse que não. A maioria viu mesmo autoritarismo à flor da pele. Não será nada fácil. Estamos desabrigados. Como enfatiza Manuel Castells, um dos mais importantes pensadores da atualidade, a democracia liberal entrou em colapso. A ruptura da relação entre governantes e governados é brutal. E estamos literalmente órfãos de um abrigo que nos proteja em nome de um interesse comum. Ontem ocorreram algumas manifestações, aliás, no final de semana ocorreram manifestações favoráveis e contrárias ao candidato Jair Bolsonaro. Na linha editorial, para tentar sempre seguir de forma democrática, como não fizemos nenhum nem outro, a gente não divulga aqui, né, por uma questão de ética profissional, nenhum nem outro. Então, portanto, apenas informando que ocorreram pelo Brasil inteiro, aqui em São José dos Campos também, enfim, no Vale do Paraíba, em várias cidades, manifestações favoráveis e contrárias ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, na agenda dos candidatos, neste final de semana, o Jair Bolsonaro defendeu o desenvolvimento do turismo. Bolsonaro passou o dia em casa no Rio de Janeiro. Ele recebeu a visita de aliados. Um deles foi o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas, cotado como possível ministro da Casa Civil. Políticos do partido de Bolsonaro também estiveram na casa dele. Hoje, o condomínio onde mora o candidato passou a receber a proteção de grades. Pelas redes sociais, Bolsonaro falou sobre turismo. Escreveu que, comparado ao potencial turístico, o Brasil recebe um número baixíssimo de estrangeiros. Culpou por isso a falta de estrutura e a violência.
e acrescentou que a meta dele é explorar a capacidade ao máximo, tornando a atividade um dos carros-chefes da economia. Em outra publicação, escreveu que sempre teve compromisso com a liberdade de imprensa e internet e disse que os adversários dele tentam calar quem pensa diferente. Jair Bolsonaro também se defendeu da acusação de usar fake news. Afirmou que é vítima de mentiras, atribuindo a ela notícias de que aumentaria impostos para pobres e acabaria com Bolsa Família e direitos como a licença maternidade e 13º. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, prometeu melhorias no Sistema Único de Segurança Pública. Fernando Haddad participou de um debate com representantes de entidades de engenharia, de universidades e escolas técnicas federais. Ele recebeu um documento com sugestões para serem adotadas caso eleito, que incluem revogação da reforma trabalhista e a não privatização da Eletrobras. Haddad cobrou resposta ágil da Justiça em relação à reportagem publicada pela Folha de São Paulo com suspeita de que empresários estariam financiando a divulgação de informações contra o PT pelo WhatsApp. O candidato chamou a ação de tsunami cibernética. Em conversa com jornalistas depois do evento, Haddad prometeu mais rigor no controle das contas da Petrobras e medidas para a segurança pública. As pessoas não estão preparadas para se defender, é o Estado que tem que fazer. Se não está fazendo bem, vamos construir o Sistema Único de Segurança Pública. Eu, se for presidente da República, vou assumir responsabilidades pela segurança pública. Coisa que não é atribuição do presidente da República, mas eu penso que deva ser, diante do caos que está criado no país com mais de 60 mil mortes. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Jorge Mussi, decidiu instaurar mais 2 ações de investigação contra o presidenciável Jair Bolsonaro e o candidato a vice dele, o Hamilton Mourão. Os processos foram propostos aí pela coligação Brasil Soberano, que é do PDT e o Partido Avante, e pelo PDT com base em reportagem da Folha de São Paulo, que aponta que o candidato do PSL estaria se beneficiando da ação de empresas de disparo de mensagens em massa via WhatsApp, contratadas por empresários que o apoiam. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, defendeu ontem a atuação da Corte no combate às notícias falsas propagadas aí durante o período eleitoral. Segundo a ministra, mentiras e excessos nas propagandas políticas sempre existiram, mas a velocidade e intensidade de propagação são um fenômeno novo e um problema mundial contra o qual ainda não se conhece. 9h26, horário oficial de Brasília. Lembrando que tivemos vários problemas aí ontem com mudanças automáticas nos relógios de computadores, enfim, o pessoal ficou bem confuso. A hora oficial, o horário de verão só muda a partir do dia 4 de novembro, a hora oficial agora é 9h26, portanto, regularize aí, né? Coloque direitinho, acerte direitinho o seu relógio neste momento. A seguir você confere a previsão do tempo e informações regionais. Permaneça conosco na audiência, voltamos já já. Retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta segunda-feira. E vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região nesse comecinho de semana com o meteorologista da Tempo Vale, o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar com um dia de tempo estável aqui na nossa região. A segunda-feira vai ser um dia de céu parcialmente nublado e durante a tarde o sol vai marcar presença e as temperaturas vão subir. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Já na capital paulista poderemos chegar aos 26 também no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, 21 graus de máxima. Hoje nós não temos previsão de chuva. E só adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana, a terça-feira vai ser um dia bem abafado. As temperaturas podem passar dos 30 graus aqui na região do Vale do Paraíba, isso por causa da passagem de uma frente fria pelo mar, e ela vai forçar bastante aí essa questão da temperatura. E as condições do tempo vão mudar mesmo lá na quarta-feira,
que por causa dessa passagem de uma frente fria, os ventos vão virar de quadrante sul e as temperaturas vão cair. Aí sim, na quarta, teríamos um dia de céu fechado e com chuva a qualquer momento, temperaturas em declínio. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. E agora você confere a capa do jornal O Vale deste final de semana, com destaque na manchete que fica por conta da Embraer, né? A fabricante brasileira sofreu uma queda de 18,25% no número de entregas neste ano. A companhia registrou entrega de 112 aviões de janeiro a setembro deste ano, contra 137 unidades no mesmo período do ano passado. Complementando apenas a informação também que está no jornal Vale, na aviação executiva as entregas aumentaram 20% no terceiro trimestre deste ano, frente ao segundo trimestre com 24 contra 20. O maior crescimento foi entre os jatos grandes, cujas entregas subiram 40%, e nos jatos leves o aumento foi de 13,33%. E no dia 30 de setembro, a carteira de pedidos firmes à entrega da Embraer totalizava 13 bilhões e 600 milhões de dólares. Eu queria lembrar aqui do sucesso que foi a festa no CTA no fim de semana, portões abertos, né? Gente que gosta de aviação, de ver aviões, o show aéreo, né? E também a realização de um encontro de jornalistas e escritores da aviação. Foi realmente um evento de muito sucesso nesse fim de semana em São José. Outro destaque do jornal Vale é o número de acidentes no trânsito, que já matou 263 pessoas aqui na região do Vale do Paraíba. Esse número corresponde a 2,73% de alta, se comparado aí ao mesmo período do ano passado. E mais uma vez o resultado aqui do Vale vai na contramão das estatísticas estaduais, que caíram 4,56% neste ano. Foram 4.036 mortes no trânsito nos 9 meses deste ano, contra 4.229 em igual período do ano passado. A edição deste final de semana do Jornal Vale também aborda mais uma polêmica em torno dos vereadores de Taubaté, que voltaram a debater a proposta de criar o 13º salário para o Legislativo e de elevar o salário do parlamentar para R$ 15 mil na próxima legislatura, um aumento de 81,65% do valor atual. O assunto voltou à tona nesta semana com o vazamento de uma minuta do projeto de decreto legislativo que prevê essas mudanças a partir do ano de 2021. O documento, que ainda não consta no sistema digital do Legislativo, foi parar nas redes sociais. O Jornal Vale apurou, conversou com fontes ligadas à Câmara, que confirmaram a autenticidade dessa minuta e atestaram que o assunto tem sido comentado aí nos corredores da casa. E está criando já uma certa polêmica em torno aí desse aumento, até porque 81,65% é um aumento bem alto, né? Nossa Queria Senhora. eu ter esse aumento, né? Eu também. Bom, do documentário dessa semana produzido pelo Jornal Vale, a luta de mulheres contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico preventivo. Acompanhe um trecho. A minha história ela começa com a minha avó, que na década de 80 faleceu com câncer de mama. E há 10 anos atrás a minha mãe também descobriu que tinha, né, o câncer de mama. Foi cuidada, graças a Deus ela teve uma melhor sorte. E eu no ano passado, em 2017, descobri o câncer de mama através dos exames de rotina. Uma das palpações da mama, que eu mesma fiz, eu notei uma formação estranha e resolvi ir para a ginecologista. Eu fui e ela me disse, não há necessidade de fazer exame nenhum, a gente vai aguardar mais um mês. Aí eu não concordei e pedi o exame mesmo assim. A gente fez o exame e a gente achou realmente uma formação suspeita. São vários sintomas. Outras vezes ela nota uma alteração, isso é uma alteração na pele da mama, como se fosse uma tumefação, um abaulamento. Outras vezes ela pode perceber uma área mais avermelhada, uma das coisas também que é importante. E um dos sinais talvez muito significativos seja a presença de uma retração cutânea, ou um pinçamento da pele, ou uma retração do mamilo. Tem bastante história assim, que me marca.
No momento que a gente está junto ali, a ideia é não passar fraqueza, né? A gente tem que estar junto ali, tem que estar fazendo essa... É uma troca muito grande, mas depois eu confesso que tem algumas histórias que eu fico sentida mesmo, principalmente as histórias que as mulheres são abandonadas, né? O vídeo completo está no Facebook do Jornal Vale, lembrando que estamos no mês do Outubro Rosa, né? A importância dessa conscientização, de espalhar cada vez mais a informação dessa prevenção com a saúde da mulher, né? A seguir, mais informações regionais e o esporte. Permaneça conosco na audiência. Hora oficial de Brasília, agora 9h36. Retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta segunda-feira, mais uma vez agradecendo a sua audiência pelo Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Vamos com informações regionais, permanecendo aqui com o noticiário da região. Os serviços públicos aí de coleta de lixo e limpeza foram retomados em Taubaté e hoje a situação, pelo menos, tenta se encontrar na normalidade, né? Desde sexta-feira a situação foi voltando à normalidade lá em Taubaté. A Prefeitura e a Eco Taubaté, que é a empresa que opera os serviços, alinham aí alternativas de operação aí e acabaram se alinhando aí com as operações para o final de semana e retomaram essas atividades. Na última sexta-feira foram realizados os serviços de poda, limpeza de boca de lobo e varrição. De um total de 13 equipes de coleta, 4 estavam em atividade. Segundo a Prefeitura, a Polícia Militar permanece na garagem da empresa com o apoio da Guarda Civil Municipal e de agentes de trânsito para garantir que os funcionários que querem trabalhar, possam sair com segurança. Na última quinta-feira, funcionários da empresa aderiram a uma paralisação. Eles reivindicam a equiparação dos valores do prêmio de participação nos resultados com os dos motoristas da empresa. A empresa, a Eco Taubaté, classificou a paralisação como arbitrária e irresponsável. Disse estar aberta a negociações e que está tomando as medidas judiciais cabíveis. O projeto do governo do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, para o plano diretor da cidade, começou a tramitar na Câmara Municipal. A lei que dita o crescimento e o funcionamento do município. Esse plano teve sua última atualização em 2006. A proposta foi protocolada pelo prefeito na última quinta-feira e já foi lida pelos vereadores, que têm até o dia 9 de novembro para definir emendas. A proposta deve ser votada ainda neste ano pelos vereadores e, pelo jeito, não terá dificuldades aí de aprovação. Atenção você motorista de São José, a Prefeitura vai alterar o limite de velocidade em 3 avenidas da cidade. A mudança tem início hoje e, de acordo com a informação da administração pública da Prefeitura, a mudança visa adequar a velocidade regulamentada às características da via e promover melhores condições de circulação e segurança. Passa de 40 para 50 quilômetros a Avenida Anchieta, a Avenida Borba Gato, ambas na região central da cidade, e a Avenida Guadalupe, lá no Jardim Satélite. Para orientar os motoristas, faixas informativas estão instaladas nos principais pontos das vias que terão alterações. Por isso é importante ficar atento aí, você que trafega por São José dos Campos, diante dessa alteração no limite de velocidade dessas avenidas. Uma informação também de utilidade pública, né, Zé? A partir de hoje, os estudantes que vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem já acessar o cartão, né, de confirmação da inscrição. Para consultar o documento, é necessário acessar a página do participante, onde deve ser colocado o CPF e a senha ou baixar no celular o aplicativo do Enem 2018. A primeira etapa do exame será aplicada no domingo, dia 4 de novembro. E lembrando, você que vai fazer o Enem, domingo, dia 4 de novembro, é a data que o governo federal estipulou para o início do horário de verão. Por isso, já se antecipe, já se organize, né, direitinho, para você não ter essa surpresa aí de
não conseguir chegar a tempo aí no dia, na hora certa, para fazer a sua prova. Sempre vão ter algumas desculpas, mas a desculpa maior agora, mais uma desculpa a mais. Eu não consegui chegar por conta do horário de verão. Já se antecipe, já se programe direitinho para evitar esse tipo de situação. 9h44, vamos falar de esportes, porque o Timão, né? Ainda não foi dessa vez que o torcedor do Corinthians respirou aliviado no Campeonato Brasileiro. No domingo, em Salvador, o Timão chegou a virar a partida e está vencendo no fim, mas sofreu um empate na última bola e saiu com um gosto aí de frustração no 2-2. O resultado deixa o Timão ainda ameaçado do rebaixamento. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, às 8 da noite, tem Internacional e Santos. E no esporte regional, o Taubaté está classificado aí para as quartas de final da Copa Paulista, a Copinha. Na tarde de sábado, ele empatou com o 15 de Piracicaba em 1-1, foi a 10 pontos, garantiu então a vaga, ficando em segundo lugar do quadrangular, né, do grupo 8 aí da segunda fase. E justamente porque a equipe da região só precisava desse empate, né, para garantir essa vaga. O Novo Horizontino, que venceu o Ituano por 2-1 fora de casa, ficou em primeiro lugar desse grupo. Agora o campeonato passa a ser em jogos eliminatórios de ida e volta, com o time de melhor campanha sempre decidindo a vaga em casa. Para fechar as finais e garantir uma inédita vaga em uma competição nacional, o burro da Central, terá que passar pelas quartas e pela semifinal. O adversário na próxima fase é o Votuporanga, com o primeiro jogo fora de casa e a volta diante da torcida. E o São José, ele quer consolidar o caldeirão do ginásio Lineu de Moura aqui na cidade, com o seu grande aliado no NBB, o Novo Basquete Brasil. O time da região volta a jogar aí diante da torcida hoje, quando recebe o Minas Tênis Clube a partir das 8 horas da noite. Isso pela terceira rodada da primeira fase. E entrada franca, viu? Entrada de graça. A equipe comandada pelo técnico Paulo César Jaú fez 2 jogos até agora. Depois de estrear fora de casa com derrota por 2 pontos para o Pinheiros, reagiu na noite da última quarta-feira e mesmo com dificuldades, venceu o basquete cearense na prorrogação. Agora a meta da equipe joseense é continuar fazendo o dever de casa, né, para garantir a classificação nos playoffs. Das 14 equipes participantes, 12 se classificam, né, para a segunda fase do campeonato. As 4 primeiras colocadas vão direto para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas, disputadas do 5º ao 12º lugar. Portanto, jogão hoje entre São José e Minas Tênis Clube a partir das 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura, e a entrada de graça. Zé Guilherme, nós estamos aí na semana, sábado iniciou a semana Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Nós vamos então sair do esporte para falar de cultura. Muitas atividades, né, Zé? Pois é, essa semana aí o calendário está cheio de atividade, né? Hoje, por exemplo, às 11 horas na Praça do Sapo e às 15 horas na Casa do Idoso Norte, apresentações litero-musicais sobre a obra de Cassiano Ricardo. O espetáculo Intervenção Cassiano Itinerante, fragmentos que se juntam e Acenando com a Bandeira. Na quarta-feira, essas mesmas atividades serão realizadas na Casa do Idoso Sul. E na quarta, às 2h30 da tarde, no auditório do Museu Municipal, haverá um debate com o seguinte tema: como é escrever para gerações que leem cada vez menos? Participam desse debate Luiz Otávio Lima, jornalista de São Paulo, e também representantes da Academia Joseense de Letras, e mais alunos e professores da rede de ensino particular, estadual e municipal. A mediação é do Júlio Ottoboni, que é o jornalista, nosso comentarista aqui de meio ambiente e que também é especialista na obra de Cassiano Ricardo. Às 19h30, no Museu Municipal, haverá a entrega do troféu Cassiano Ricardo, e a homenageada desta semana é a professora Ângela Savastano, cientista social e folclorista, que durante anos tem levado à frente o Museu do Folclore de São José. E, à noite,
palestra com o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, um livro que fala da Revolução Constitucionalista. A edição da Semana Cassiano Ricardo deste ano relaciona o livro Martim Sererê, que completa 90 anos de sua edição, com o movimento de 32. É isso aí, eu acho que todo mundo pode procurar aí o seu... os espetáculos são gratuitos e as pessoas podem consultar a programação no site da Fundação Cultural. Muito bem, então reforçando aqui que é o fccr.sp.gov.br. Só pesquisar também na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, mas o endereço é o fccr.sp.gov.br. Semana Cassiano Ricardo, que aliás nós conversamos com o diretor, né, da Fundação, que esteve aqui conosco para bater um papo, para falar sobre a programação. Basta você pesquisar aí nos arquivos da SP Rio Mais, aí nos vídeos do Facebook do jornal Abre Aspas, que você acompanha essa entrevista, né, e sabe um pouquinho mais também dos detalhes, das informações. Bacana prestigiar, participe, né? Apenas uma última informação que sábado teve início as bicicletas compartilhadas aqui em São José dos Campos. Nós temos uma matéria também especial que nós fizemos, que está no site da SP Rio Mais, uma matéria bem bacana, mostrando de forma prática como é que você utiliza esse serviço, que é através do aplicativo da prefeitura que você baixa no celular, você destrava lá a bicicleta, é R$1 para utilizar a bicicleta durante 15 minutos, para quem já tem, por exemplo, o ticket de estacionamento ativo, né, para quem já é usuário ativo do ticket de estacionamento, é pela metade do preço, é 50 centavos, é mais barato ainda, né? E tem também um planinho de R$20 para você ficar 30 minutos durante o mês, enfim. É uma situação, uma ação muito válida, né, que a gente vem comentando aqui, da prefeitura, junto com a empresa aí que tomou a iniciativa, né? A prefeitura informou que não foi cobrado nada, a prefeitura não está gastando nada, é um dinheiro que a própria empresa particular está investindo. Enfim, fica aí a situação, né? Você que, de repente, pega essas bicicletas, aí usa dessas bicicletas que já está em operação desde sábado, compartilha conosco também como é que está sendo a sua experiência, né? Se realmente está funcionando direitinho. Mande seu vídeo, né? Mande vídeo, exatamente. Utilize isso aí das redes sociais para interagir conosco e também informar como é que está esse serviço, que está em operação, está em teste ainda, mas é uma situação, como eu falei, é algo bem interessante, bem bacana e válido para a saúde, para a mobilidade urbana, para o meio ambiente, enfim, tudo isso agradece muito São José para tornar-se uma cidade mais sustentável cada vez mais. Vídeo completo, vídeo dessa matéria está lá no nosso portal spriomais.com.br. É isso. Zé Guilherme, obrigado mais uma vez por estar conosco. Lembrei de uma coisa. Hoje tem uma entrevista com o candidato Fernando Haddad no programa Roda Viva da TV Cultura. A ideia inicial da TV Cultura era que tivessem 2 blocos de entrevistas, um com o Jair Bolsonaro e outro com o Fernando Haddad. Como o Jair Bolsonaro disse que não participa dessas entrevistas, a TV Cultura decidiu, então, ela mantém a entrevista, a parte de entrevista com Fernando Haddad a partir das 22 horas. Então, portanto, a partir das 10 da noite, então, essa entrevista com Fernando Haddad. O Jair Bolsonaro está no direito dele, né? Mas, infelizmente, para a democracia a gente acaba perdendo, porque é importante, sim, os debates acontecer, essa exposição, né? Essas entrevistas, os debates, enfim. Vamos acompanhar as informações amanhã, dentro do Jornal Abre Aspas. Zé Guilherme, uma ótima segunda-feira. Até. Obrigado para você, obrigado a você por ter acompanhado a nossa edição dessa segunda-feira. Agradecendo a sua audiência, a todos que participaram com comentários, com curtidas. Lembrando, o vídeo permanece no Facebook da SP Rio Mais e do Jornal Vale, e também na íntegra está no nosso portal spriomais.com.br. Um ótimo início de semana para todos e até amanhã.